Fala pessoal, Shalom no coração, sejam todos muito bem-vindos ao nosso devocional. Abre sua Bíblia comigo na carta de Tiago, meu xará, capítulo 1, versículos 1 a 4. Esse é o texto pelo qual nós vamos conversar nos próximos minutos. Antes de lê-lo, quero convidar você que está aqui pela primeira vez para se inscrever no nosso canal, estar junto conosco de segunda a sexta, às 7h30 da manhã, onde sempre começamos o dia mergulhando na palavra de Deus. A sua presença aqui vai ser um presente para mim e para todos os que se reúnem aqui diariamente. Inclusive, no final do devocional, falar um recadinho, um agradecimento especial por algo que aconteceu aqui. Tiago, capítulo 1, versículos 1 a 4, vai dizer o seguinte: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos dispersas entre as nações. Saudações. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Esse texto, ao mesmo passo que ele é muito simples, ele também é muito rico. A direção dele, desculpa a redundância, é direta, mas essa diretriz que ele nos dá nos serve nos piores momentos da nossa vida, que são no meio das provações. Uma boa pergunta para a gente fazer para Deus é quando a gente está numa situação, a gente perguntar para Deus o seguinte: Deus, como que eu preciso lidar com essa situação? Como que eu posso glorificar o seu nome nessa situação? Por exemplo, você que é pai, você pode perguntar: Deus, como que eu posso glorificar o teu nome? Como que eu posso te alegrar? Como que eu posso fazer a tua vontade aqui na paternidade? A mãe é a mesma coisa na maternidade. Um profissional pode fazer a mesma pergunta na sua atuação profissional. Como que eu posso glorificar o teu nome, Deus, através dessa profissão, desse serviço, através desse trabalho? E aqui nós podemos nos perguntar o seguinte: como que nós podemos glorificar a Deus, alegrar a Deus, fazer a vontade de Deus no meio de diversas provações? A carta de Tiago, em seu início, vai responder justamente isso. O versículo 1, Tiago, ele primeiro se apresenta, ele mostra o remetente, mostra o destinatário. Ele está dizendo quem escreve, que é ele mesmo. Ele está falando assim, escrevo isso para as 12 tribos dispersas entre as nações. Esse termo 12 tribos é uma inferência poética para a nação de Israel, mas para israelitas que estavam fora da nação. Por isso que ele fala, as 12 tribos dispersas entre as nações. Então, o destinatário dessa carta era justamente cristãos, judeus cristãos, que estavam fora da nação de Israel. E essas pessoas, em particular, elas passavam por muito preconceito e muita dificuldade. O judeu, ele já passava pelo preconceito étnico. O judeu cristão, ele passava por um preconceito duplo, porque além dele ser estrangeiro, ele ainda sofria preconceito dos próprios judeus, que muitas vezes não aceitavam Jesus Cristo como Senhor. Então essas pessoas estavam constantemente em muita dificuldade e muita provação. Note que Tiago, ele nem doura a pílula, ele nem demora muito, ele já começa já dando conselho direto para quem vai receber aquela carta. E o primeiro conselho que ele dá parece um conselho contraditório. Parece um conselho, de certa forma, até insensível. Por que essa leitura apressada pode gerar essa impressão? Porque Tiago fala que é para a gente ter como motivo de grande alegria passar por diversas provações. Quando a gente lê esse texto assim de modo isolado, parece que a conta não está batendo, não é verdade? Poxa, como é que eu vou ter motivo de grande alegria estar passando por provações? Provação é algo que muitos de nós, primeiro, não queremos passar. Segundo, quando nós passamos, a grande maioria das vezes, nós ficamos ali passando pela provação e ao invés de aprender com ela, a gente fica insistentemente orando para Deus nos tirar dela. Senhor, me tira daqui, me tira daqui, me tira daqui, me tira daqui. Não ore tanto para Deus te tirar da provação. Ore para Deus abrir os seus olhos para você aprender o que a provação quer te ensinar. Então, quando o Tiago fala para a gente ter motivo de grande alegria passarmos pelas provações, não é por uma pessoa que tem um desvio mental a ponto de sentir prazer na dor, de ser um masoquista. Não.
É no sentido de entender o que a provação te proporciona. Então ele vai explicar isso nos versos 3 e 4. Vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. Toda vez que sua fé é provada, ela tem uma oportunidade de crescimento. A figura da avaliação de um professor para com um aluno é muito boa para a gente entender o que está sendo ensinado aqui. Quando o professor traz uma avaliação na sala de aula, a ideia não é reprovar o aluno. A ideia é avaliar o aluno, ver em que grau de entendimento aquele aluno está, e se tudo der certo, ele vai ser aprovado. Ele vai passar para o próximo nível, para a próxima série, para o próximo ano, para o próximo semestre. Quando o aluno é reprovado, é porque algo deu errado. A coisa não saiu como deveria. Mas o que é que vai fazer aquele aluno ser aprovado ou reprovado? É a avaliação. A avaliação vai medir se aquele aluno está apto para ser aprovado ou se ele ainda não está à altura. Ele vai ser reprovado, ele vai ter que repetir o semestre, repetir a matéria, repetir de ano. Então, as provações, elas têm esse rico papel de trazer para fora o que está dentro de nós, de trazer para fora algumas condições que se escondem no subsolo do nosso coração. É muito fácil ter uma fé positiva, uma fé, sabe, confiante, uma fé vibrante, quando você está vivendo os dias bons. Quando Deus está te abençoando, quando Deus está abrindo porta, quando você está no mar da vida de vento em popa. É muito fácil ter fé em Deus nesses dias. Mas nas grandes tempestades, nos momentos difíceis, é que de fato a nossa fé é provada. Algumas pessoas, a seguinte frase: agora vamos ver do que fulano é feito, né? De que material ele é feito. Será que ele é resistente mesmo? Então, a avaliação da nossa fé, ela é feita durante a provação. E é na provação que você percebe os seus pontos fortes e os seus pontos fracos. É no momento de, por exemplo, de irritação que você percebe o quão paciente você é. Você pode ler livros sobre paciência, você pode ver vídeos falando sobre como ser paciente, você pode conhecer pessoas que são pacientes e tudo isso é muito bom. Acrescenta de fato para a sua paciência. Mas nada vai treinar a sua paciência mais do que estar em situações que te tiram a paciência. Entende? São nessas situações onde você vai poder avaliar de fato se você é uma pessoa paciente ou não. Uma coisa é você falar sobre paciência, outra coisa é você ser paciente. Falar sobre paciência é uma delícia. Meu Deus, eu vou fazer 1 ano de devocionais aqui só falando sobre paciência. Eu não me esgotaria. Uma delícia falar de paciência. Mas ser paciente aperta um pouco o coração. Dá agonia, ansiedade. A gente quer que as coisas aconteçam no nosso tempo. E só a provação vai mostrar qual o verdadeiro nível de paciência nós temos. Por exemplo, eu estou falando de paciência, mas isso serve para muitas outras coisas. Então, quando o Tiago diz assim, olha, você tem que se alegrar pela provação, não é uma alegria sem sentido. Não é uma alegria que eu vou me alegrar porque mandaram me alegrar. Não, é uma alegria de alguém que percebe o que a provação está gerando. A Bíblia vai dizer lá em Hebreus, por exemplo, que Jesus ele aceitou passar por todo aquele processo, por todo aquele sofrimento, por toda aquela morte dolorosa, porque ele teve alegria naquilo que lhe foi proposto. Ele sabia que aquilo geraria um resultado que era muito maior do que o sofrimento. Uma das grandes dificuldades do ser humano é quando ele não percebe o fruto que determinado processo lhe dará. Então, por exemplo, vamos pensar aqui. Tem criança que não gosta de estudar, não gosta de ir para a escola necessariamente. Vamos dizer que não gosta de estudar, né? Porque a escola não é o único meio de aprendizado. Mas tem criança que não gosta de ir para a escola e pode ficar com preguiça, algumas chegam a fingir estar doentes em alguns momentos, podem se atrasar, enfim, não gostar de escola. E pensa, poxa, para que estudar? Poxa, para que eu preciso de escola? Não sei o que, não sei o que. Mas você que é adulto, você que já passou pela vida, você sabe, olha, é importante para essa criança ela ir para a escola, é importante ela estudar. Aquilo pode não ser a coisa mais saborosa do mundo para aquela criança. Mas eu que sou adulto, que sou responsável por essa criança, eu sei que lá na frente ela vai me agradecer, porque o fruto dela estar lá é muito maior do que a dificuldade de ir para a escola. Você entende o que eu estou falando? Então, quando você entende o resultado dos processos que você passa, fica muito mais fácil entender o preço daquele processo e avaliar se o preço vale a pena ou não.
Agora, Tiago, será que de fato esse preço vale a pena? Aqui que a gente vai entender o que é que o apóstolo Tiago está dizendo. Que ele vai dizer o seguinte, ó, a prova da sua fé produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros. Ou seja, duas coisas lhes serão geradas na provação. A primeira delas, maturidade. A segunda delas, integridade. E é muito importante a gente ter uma percepção do que é que esse termo íntegro quer dizer. Porque muitas vezes a gente fala assim, ó, fulano é íntegro. O que é que você entende quando você ouve alguém falar assim, fulano é íntegro? Você pensa o quê? Fulano é honesto. Fulano não é trapaceiro, não é ladrão. Fulano não vai te dar um golpe. Fulano é íntegro. Pode confiar em fulano. Mas na verdade esse termo íntegro tem a ver com integralidade, com você ser completo, com você ser pleno. Sabe aquilo que os coaches muitas vezes falam sobre a sua melhor versão? Essa sua versão de auge, essa sua melhor versão possível tem a ver com dois pilares, maturidade e integralidade. Você está íntegro, você está perfeito, está no auge, está na sua melhor fase, na sua melhor versão. Tiago, eu quero chegar na minha melhor versão. Eu quero chegar na minha melhor fase. Eu quero chegar nesse nível de maturidade, de integralidade. Como é que eu faço? Provação. A Bíblia vai dizer que Deus vai permitir essas provações justamente para que você alcance esse nível de maturidade e de integralidade. Se você for ver a história de todos os grandes nomes da Bíblia, todos eles, sem exceção, não há exceção a essa regra, todos eles passaram por grandes provações. A começar por Jesus, o mais santo, mais puro, mais poderoso, mais justo, o mais tudo de bom. Jesus passou pelo mais alto nível de provação. Agora, a provação não era aqui vou me provar porque eu gosto de sofrer, não. A provação era um processo que daria um fruto. E o fruto é muito mais saboroso do que o processo. Um bom exemplo para a gente visualizar isso, e eu já caminho para o encerramento desse devocional, é uma mulher que tem o seu parto. Vamos pensar numa mulher que teve um parto normal. Sei que tem várias pessoas que têm parto cesárea e tem várias modalidades hoje com o avanço da tecnologia, da medicina, em que a mulher sente menos dor, até nem sente dor, né? Mas no parto normal, a gente tem a dilatação do canal vaginal, a mulher sofre muita dor e a ciência diz que é como se um homem quebrasse 20 ossos do corpo ao mesmo tempo. É uma dor muito forte. Nós homens nós não conseguimos dimensionar essa dor que tem, né? E não só o processo do parto em si, mas até mesmo o momento pré-parto, onde rompeu a bolsa, onde a mulher, muitas vezes ali a pressão sobe ou desce, a mulher desmaia, e aí aquela dificuldade, depois toda aquela força ali para gerar um filho, aquela dificuldade. Muitas mulheres têm, inclusive, dificuldades fisiológicas depois do processo do parto, por conta do desgaste corporal que foi gerado naquele processo. Aí depois que a mulher teve o bebê, ela pega o bebê nos braços, né? E aí ela segura o bebê ali pela primeira vez, a dar de mamar, ela olha para aquele rostinho ali, que ainda está um pouco amassado, olha para aquele ser tão pequeno, frágil, talvez ainda nem abriu os olhos ainda, e a mulher sente um nível de amor que faz ela dizer o seguinte: eu passaria tudo de novo para ter você nos meus braços. Eu passaria tudo de novo para fazer o bem para essa pessoa, essa criança que eu amo tanto. Compreende? O que é que a mãe está vivendo naquele momento? Ela está vivendo o resultado do processo. E ela está dizendo, o processo foi difícil, mas o resultado foi muito maior. O resultado foi muito melhor. Então, a pergunta que nós fizemos no início do devocional foi: como Deus quer que nós lidemos com as provações? Como Deus quer que você aborde uma provação? Aborde com grande alegria. Não porque a aprovação vai ser fácil ou porque vai ser prazerosa, mas porque o fruto dela vai ser muito maior do que a dificuldade que ela lhe traz. A aprovação, ela vai revelar coisas que estão no seu coração, coisas que estão na sua vida, coisas que estão incompletas. Talvez revele coisas que estão erradas, que estão desajustadas. Mas, Thiago, isso é bom? Revelar meu erro? Revelar meu desajuste? Revelar minhas falhas? Sim. Porque a ideia não é te expor e te envergonhar. A ideia não é que Deus vai pegar um print lá e botar no Instagram, que vamos expor fulano de tal, expose it, né? Não, a ideia é você perceber no que você precisa ser tratado, no que você precisa melhorar. E essa é uma boa notícia. Note que o evangelho, a palavra evangelho significa boa notícia, o evangelho começa com a constatação ruim.
Qual é a constatação ruim? Você está perdido. Você é pecador. Você é falho. Você merece a condenação. Essa é a constatação ruim. É a mesma coisa que um médico fala assim pro paciente: olha, te fez o exame aqui e te descobriu que você está doente. Só que essa não é uma sentença final do evangelho. Entende? O evangelho vai dizer: você está perdido. Mas vai dizer: tem uma saída. Alguém vai te encontrar, Jesus Cristo. E esse que vai te encontrar, ele vai transformar a sua vida. É como o médico o médico que diz: você está doente. Fez o exame aqui, descobrimos um quadro na sua saúde que não é positivo. Mas tem tratamento. Você só vai começar o tratamento porque descobriu a enfermidade. E aí, naquele momento, aquilo que começou como uma constatação ruim, na verdade faz parte de um processo que vai terminar na sua cura, que vai terminar na sua transformação, que vai terminar na sua maturação. Então, agora, a partir de hoje, todas as vezes que você passar por uma aprovação, você vai abordar a aprovação com grande alegria. Não porque você é masoquista e tem prazer na dor, mas porque você entende que quando a sua vida é governada por Deus, a aprovação, ela não vem para te matar, ela vem para te aprimorar, ela vem para te fortalecer, ela vem para te maturar. Você crê nisso? Vamos orar juntos para a gente fechar esse devocional? E eu quero hoje fazer um agradecimento especial. Nós chegamos aqui no canal a marca de 6 mil inscritos, glórias a Deus por isso. Ainda é uma comunidade, se eu comparado com os grandes canais que temos aí no YouTube, no Brasil e no mundo, ainda é um número bastante tímido, mas eu, em particular, eu valorizo muito cada pessoa que está aqui. Eu valorizo muito cada casa que recebe esse devocional, quando coloca na televisão e os familiares veem, cada celular que está ali transmitindo um devocional, a pessoa está ouvindo, está sendo edificada. Cada pessoa que passou por aqui, sendo inscrito ou não inscrito, todas elas são muito importantes e muito especiais para Deus. E eu agradeço ao Senhor pela participação de cada um de vocês, não apenas assistindo o devocional, mas comentando, deixando o like, compartilhando, estando lá no nosso grupo exclusivo do WhatsApp. Eu sei que tudo isso vai formando esse senso de caminhar junto, que é tão importante na nossa vida com Deus. A proposta do Evangelho sempre foi coletiva, nunca foi de uma caminhada individual. Como diz a antiga canção: eu preciso de você, você precisa de mim, nós precisamos de Cristo até o fim. Então, meu agradecimento. Eu quero orar com você agora para poder fechar esse devocional, tá bom? Quero fazer, inclusive, uma oração hoje em especial por cura. Vamos fazer isso? Tem algumas pessoas do meu círculo pessoal que estão precisando de oração por cura e eu quero aproveitar para unir a minha fé com a sua. Vamos clamar ao Deus que tudo pode curar, ao Deus que dá o diagnóstico final, ao Deus que muda quadros e realidades. Una sua fé com a minha. Eu creio que Deus, que é um Deus de milagres, ele pode fazer muitas coisas através da oração, porque a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Vamos orar ao Senhor? Pai, nós te damos graças, Senhor, em especial por essa marca que alcançamos aqui no canal, que seja sempre para a sua honra, sempre para a sua glória, Pai. Livra-nos, Deus, de distrações que tiram o Senhor do trono do nosso coração. Livra-nos, Deus, de trilharmos um caminho diferente daquilo que o Senhor preparou para nós. Te pedimos, guarda e esconde o nosso coração em Ti, Senhor. Não apenas no momento onde estamos lendo a Bíblia ou fazendo um devocional, mas nos momentos onde as provações elas se tornam tão difíceis que nós somos tentados a abandonar nossa fé. Ajuda-nos, fortalece-nos, nos matura, mesmo que por meio das provações. Nós entendemos o Teu chamado, nós aceitamos o Teu processo, dizemos amém para o que o Senhor quer fazer conosco. Meu Pai, em especial, estendo, meu Pai, oração nesse momento, pedindo ao Senhor por cura em nome de Jesus. Meu Deus, se alguém está passando por processos medicinais, por tratamentos, por cirurgia, que o Senhor guie a mão de cada médico, cada enfermeiro, cada profissional de saúde, que o Senhor guie os processos, que o Senhor, meu Deus, visite com anjos os quartos, os leitos de hospitais, e venha, meu Deus, trazendo a cura que só o Senhor pode trazer. Se tem alguém que está hoje com um diagnóstico, digamos assim, desenganado, que está já sem esperança, sem perspectiva, meu Deus, nós cremos que o Senhor é o Deus da vida. Está escrito lá em João 11:25, o Senhor Jesus é a ressurreição e a vida. Se alguém crê nele, ainda que esteja morto, viverá. Nós cremos em Ti, Pai, te clamamos por vida aonde há morte. Te clamamos, Pai, para que esses milagres que acontecerão em nome de Jesus se tornem testemunhos do Seu amor para com essas pessoas, para com essas famílias, para com essas vidas que estão lutando
na questão de saúde. Clamamos e cremos e declaramos cura na vida deles. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Gente, antes de sair desse devocional, comenta aqui qual foi a parte que mais falou ao teu coração. E é claro, estamos juntos sempre, de segunda a sexta, às 7h30 da manhã, começando o dia mergulhando na palavra de Deus. Até esqueci de falar, mas no comentário fixado tem um link do nosso grupo de devocionais e também da nossa comunidade do discipulado. Vem pra cá que vai ser um presente ter você conosco. Até amanhã, gente. Tchau, tchau.